Se tem uma coisa que assusta muitas pessoas de investir é o imposto de renda. Mas calma que eu vou te explicar aqui tudo sobre imposto em ação e você não precisa pagar imposto de renda nas ações, tá? Vai ter uma isenção muito legal aí pra gente. Então fica comigo até o final que você vai entender tudo aqui sobre imposto de renda nas ações e saber que você não precisa pagar imposto, ok? Meu nome é Adriano de Paula, se você é novo por aqui, aqui eu falo sobre educação financeira e investimento, então te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para que você não perca nenhum vídeo e deixe o seu like, me ajuda a crescer o canal aqui no YouTube e eu vou te ajudar aí com conteúdo de muita qualidade. Vamos lá falar sobre impostos, imposto de renda em ações. Então vamos ver sobre os imposto de renda em ações. A primeira coisa é que declarar imposto de renda significa informar e não pagar. Coloque isso na sua cabeça, que declaração de imposto de renda não é pagar imposto de renda. Em primeiro lugar, a gente está falando em informar. Você precisa informar o governo, você precisa informar a Receita Federal do Brasil. Eles querem saber o que você está fazendo aí com o seu dinheiro, tá? E a gente vai ver aqui quando que é necessário pagar imposto de renda, quanto que você tem que pagar de imposto de renda e, principalmente, como ficar isento. Sim, você pode ficar isento, não precisar pagar nada de imposto. Eu tenho certeza que, por muito tempo, você vai conseguir aí ficar isento e não pagar nada de imposto. Então, vamos lá conhecer um pouco mais aí sobre os impostos de renda nas ações. Em primeiro lugar, que a gente só paga imposto de renda quando a gente tem lucro. Então, se você comprou uma determinada ação e passado um tempo você vende ela e tem lucro, aí você precisa pagar imposto de renda. Se você não tiver lucro, se você tiver prejuízo, você não precisa pagar imposto de renda. E além disso, prejuízos de meses anteriores, eles podem ser compensados no futuro. Então, se em fevereiro você foi lá e vendeu R$ 100 de ação e teve um prejuízo, lá em março você pode, ou abril, enfim, lá para frente, não tem prazo, não existe prazo, você vai poder compensar esse prejuízo, tá? Primeira coisa que a gente precisa saber aqui é que existem dois tipos de operações principais na Bolsa de Valores. É o day trade, que a gente tem que pagar 15% sobre o imposto de renda, e o day trade é uma operação que ela acontece, ela se inicia e se encerra no mesmo dia, tá? Então, quando você comprar ação em um determinado dia, e antes de acabar aquele dia, no mesmo dia, você vender a sua ação, você fez uma operação day trade. Se a gente traduzir aí, né, seria uma transação diária, uma negociação diária. Então, toda vez que você compra a ação num dia e no mesmo dia você vende ela, você fez uma operação day trade. E nessa operação, você sempre vai pagar 20% de imposto de renda sobre o lucro que você tiver. Lembra lá que se não tiver lucro, não precisa pagar imposto de renda, tá? E a gente também tem as operações normais, que ela pode ser um swing trade e também um position trade, tá? E nessa operação a gente vai pagar 15% de imposto de renda sobre o lucro. O que é um swing trade? É uma operação que eu compro a ação em um dia e vendo ela no dia seguinte, uma semana depois, um mês, não importa o prazo, né? A questão é que se eu comprei num dia e não vendi no mesmo dia, eu já não fiz um day trade. Aí eu estou fazendo uma operação normal. Se eu compro no dia e vendo no mesmo dia, eu faço uma operação day trade, 20% de imposto de renda. Se eu compro num dia e vendo um outro dia qualquer, eu fiz uma operação normal. E aí é 15% de imposto de renda somente sobre o lucro, tá? Swing trade é uma operação que vai durar algumas semanas ou até alguns meses. E o position trade é uma operação que vai durar anos. Você vai ficar muitos anos aí investindo naquela empresa. Então, você comprou e fica 10, 15, 20 anos com a mesma ação lá, recebendo dividendo e a lucratividade da empresa, tá? Nessa operação normal, tanto no swing como no position, existe uma isenção de até R$ 20.000 sobre o valor de venda, tá? Isenção de imposto de renda. Então, se você vender até R$ 20.000, isso pode ser todos os meses, você está isento de imposto de renda e não precisa pagar
nada de imposto. Todo lucro que você tiver é do seu bolso, tá? Mesmo tendo lucro, não é necessário pagar imposto de renda. E não importa se você comprou a ação a R$ 1 e está vendendo a 19.999, tem um baita de um lucro, você não precisa pagar imposto, ou se você comprou a 19 mil, está vendendo por 19.999, você também não precisa pagar imposto de renda, tá? Isso pode ser feito todos os meses, R$ 20.000. E aí, vamos pegar aqui em exemplos. Como que ficaria isso? Imagine que no mês de janeiro, você vai lá, vende 30 ações de uma empresa A, né, no valor total de R$ 700. Com o valor dessa venda, você teve um prejuízo de R$ 200. Então, nesse caso, você vai pagar imposto de renda? Veja lá, né? Você investiu, então, R$ 900, né? Como vendeu por 700 e teve um prejuízo de 200, você investiu R$ 900 quando comprou essas 30 ações. Vendeu por 700, com isso você teve um prejuízo de 200, e a pergunta é, tenho que pagar imposto de renda? Não. Por que não? Porque você teve um prejuízo, e não se paga imposto de renda sobre prejuízo, só paga imposto de renda sobre lucro. Então, nesse caso, não será preciso pagar imposto. Mês de fevereiro, você foi lá e vendeu 20 ações da empresa B, foi num total de R$ 800, vendeu 80 ações da empresa C, no valor total de R$ 2.200, e comprou 40 ações da empresa D, no valor total de R$ 2.000. Com essa operação, você teve um lucro com as vendas de R$ 1.500, R$ 1.500 de lucro. Nesse caso, tem que pagar imposto de renda? Não. Por que não? Porque você fez uma venda, apesar de ter tido lucro, você fez uma venda inferior a R$ 20.000. Então, vamos lá ver que é valor de venda e não lucro, né? A venda foi de R$ 3.000, né? Você vendeu 20 ações da empresa B no valor de R$ 800 e também vendeu 80 ações da empresa C no valor de R$ 2.200. A sua venda foi de R$ 3.000, né? Se a gente somar aqui os dois valores. A compra não entra nesse fator, né? A gente está só falando do valor de venda para saber se tem lucro ou prejuízo, se precisa ou não pagar imposto de renda. Então, vendendo R$ 3.000, como é uma venda inferior a R$ 20.000, mesmo com lucro de 1.500, não é necessário, não é preciso pagar imposto, tá? E lembrando aqui que essa operação, ela é dentro do mês, tá? Não é um período corrido de 30 dias. Então, no caso de fevereiro, a gente está falando que a venda foi feita em fevereiro, é do dia 1 de fevereiro a 28 de fevereiro, você vendeu R$ 3.000, foi abaixo de 20 mil, não importa o lucro que você teve, você não precisa pagar imposto de renda. Mês de março, você vendeu 60 ações da empresa D no valor de R$ 20.000,01. Tá? Lembra lá que você comprou, ó, no exemplo anterior, foi comprado 60 ações da empresa D no valor de R$ 2.000. Tá? No valor de R$ 2.000. E aí a gente vai para o mês de março. Então, no mês de março, você vendeu 60 ações da empresa D no valor de R$ 20.000,01. Então, você investiu R$ 3.000, vendeu lá por R$ 20.001, teve um lucro de R$ 17.000,01. Tem que pagar imposto de renda nesse caso? Tem que pagar imposto de renda. Por quê? Porque você vendeu um volume acima de R$ 20.000 dentro do mês de março. Se aquela venda foi dentro de março, você vendeu mais de 20 mil, logo, nesse exemplo, é preciso sim pagar imposto de renda. E o imposto de renda que você vai pagar é de 15% sobre o lucro que você teve. Nesse caso, seria 15% sobre 17.001 e R$ 17.000,01, e não sobre os 20 mil, né? Dos 3 mil que você investiu, você não tem que pagar nada, você só paga imposto sobre o lucro, tá? Se todos esses exemplos aqui fossem no day trade, operação diária, comprou e vendeu no mesmo dia, você sempre ia pagar imposto sobre o lucro. Por quê? Porque no day trade não existe a isenção de R$ 20.000 no valor de venda, tá? Então, day trade sempre vai pagar 20% sobre o lucro, sem isenção nenhuma. A operação normal, swing trade ou position trade, você vai ter isenção de até R$ 20.000 todo mês, e quando passar de R$ 20.000 no mês, lembrando que é o valor de venda e não o valor de lucro, aí sim você vai pagar, e vai pagar 15% sobre o lucro. Tá? Então, esse seria o cenário aqui do mês de março.
E como é que eu faço para pagar esse imposto, Adriano? No caso, eu tenho que pagar o imposto. Primeiro, é preciso entrar no site da Receita Federal e emitir um documento chamado DARF, Documento de Arrecadação da Receita Federal, e o pagamento desse documento vai ser conforme o código 6015. Você vai entrar no site da Receita, vai ver lá DARF, e vai baixar esse documento, vai preencher, é bem didático, todas as informações para ser preenchida lá, e o código aqui de venda de ações é o 6015. Lembrando que na operação Day Trade é 20% sobre o lucro, e na operação normal, 15% sobre o lucro que você vai colocar lá no seu DARF para pagar, tá? Você também pode debitar, né, desses custos da operação, todo o custo de operação que você teve. Então, custo de corretagem, que hoje em dia, basicamente, várias corretoras já estão isentando, né, até pela concorrência do mercado, mas custos de emolumentos, de impostos sobre serviço, imposto de renda também, que é o dedo duro lá, que desconta automaticamente quando você tem lucro. Então, tudo isso vai estar ali na sua nota de corretagem que a corretora te manda quando você faz a venda de uma ação e você recebe essa nota de corretagem por e-mail. Também é possível debitar os prejuízos anteriores. Então, se tiver R$ 1.000 de prejuízo no mês anterior ou em meses anteriores, você pode colocar na conta também para você debitar e pagar menos impostos, tá? Então, é dessa maneira que se paga imposto quando necessário. E quando que eu tenho que pagar o imposto? Bom, o prazo para a gente pagar o imposto de renda é sempre até o último dia útil do mês subsequente à sua operação de venda. Então, vamos lá no exemplo. Você tem um mês que você vendeu, né? Imagina que foi o mês de março, né? Se a venda foi no mês de março, então o imposto de renda vai ter que ser pago até o último dia útil do mês seguinte, né? Subsequente, ou seja, o mês de abril. Então, vendo em março, até abril, último dia útil de abril, eu tenho que efetuar o pagamento do imposto de renda através do DARF. Se eu vendi em setembro, deu R$ 25.000, vou ser tributado, vou ter que pagar imposto lá sobre o meu lucro. Até quando que eu tenho que pagar? Setembro você vendeu, mês seguinte é outubro, então até o último dia útil de outubro, a DARF tem que ser paga para você estar com tudo em dia e pagar aí sem ter nenhum problema com a Receita Federal, ok? Só é necessário pagar a DARF caso o valor seja acima de R$ 10. Se for, você tiver um lucro muito pequeno, né, e o percentual que tiver que descontar daquilo vai ser pequeno também, 15%, então o valor da DARF vai ficar muito baixo, então aí você não há necessidade de pagar. Se você não paga, ficou, sei lá, R$ 3, R$ 5, esse valor vai se acumulando para algumas DARFs, e quando der 10, aí você junta ali e já paga tudo de uma vez. Tá? Então, conclusão de tudo isso, né? Fique tranquilo, acalma o coração, que declarar imposto de renda não significa pagar imposto de renda. E sim, tudo que foi feito aqui, mesmo que você não tenha que pagar, você tem que declarar, né? Todo ano, como a gente faz declaração de imposto de renda, você vai precisar declarar, ou seja, informar a Receita Federal dos investimentos que você tem. Mas você não vai precisar de cara pagar por isso. Lembra aí que a gente tem uma isenção de até R$ 20.000 todos os meses. O que você precisa fazer é fugir do day trade, que é uma pura especulação, então não compra e venda no mesmo dia, e faz um swing trade, faz um position trade, onde você fica por um certo período aí com as ações da empresa. Assim, você vai ter R$ 20.000 de isenção para venda todos os meses, o que seria, né, se a gente fizer 20 mil vezes 12, R$ 240 mil no ano. Eu tenho certeza que por muito, muito tempo você vai conseguir investir em muitas ações, lucrar com as ações, sem ter que precisar pagar nada de imposto. O que você precisa fazer é declarar, e por declarar, entenda-se informar a Receita Federal, tá? Então, fique tranquilo quanto aos impostos, não deixe o imposto aí te travar, te limitar quanto à vontade, né, a gana aí de ir para o mundo dos investimentos. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aí seu like, deixe seu comentário também. Se ficou alguma dúvida sobre imposto de renda, day trade, swing trade, sobre DARF, deixa seu comentário aí que eu quero te responder e poder te ajudar. E, novamente, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para que você não perca aqui nenhum novo vídeo. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.